que você esteja nos ouvindo bem. E eu gostaria aqui agora de fazer uma oração cantada. Eu gosto muito disso, né, Zi? Muito. Eu gosto muito de pegar esse violão e... Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando erro outra vez. Estou sempre declarando: quero ser como criança, mas o coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho e pecador, detalhado de defeitos. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, ajude a melhorar. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra encarar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo eu sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim para nunca mais sair. Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Tem muito a melhorar, né? Se temos! Vai ficar aqui no cantinho, hein? Deixa ele aqui no cantinho e vamos falar um pouquinho sobre que é a verdade, né? Essa é a intenção hoje, né? Que é a verdade. Mas assim, sabe que eu tenho muito, creio que você também, né, escutado fake news, mas é fake ou é fato, será, né? E aí, outra coisa que tem me inquietado, e várias vezes eu tenho visto, alguém diz assim, Ezi, vou dar um exemplo, né? Ezi, eu te amo, de verdade, viu? Tipo, ama ou não ama? Precisa falar que é verdade? Vamos então começar a conversar um pouquinho sobre isso? Aliás, gente, tá uma delícia, tá? Só pra... A gente quase não gosta de café, né? Não. Quem nos conhece sabe, né? Quase não gostamos de café, é isso aí. Mas, Jacira, eu quero falar... Vamos trocar algumas ideias sobre verdade. E eu quero fazer isso inicialmente em 2 momentos. Um hoje e outro na terça-feira que vem, que é dia 12, né? Dia 12. Então exatamente. Tem continuação. Isso. Pode até ser mais, dependendo dos que vierem do outro lado, né? Interessante. Ó, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar aí um formulário para um questionamento. Se você tiver dúvida, manda aí, tá? Ok. Então, hoje, quero bater um papinho, ou queremos, né, bater um papinho sobre verdade. Sem o artigo definido a verdade, né?
Então, na semana próxima, a gente aprofunda um pouquinho mais. Quero começar dizendo o seguinte: o dicionário Wise traz a seguinte definição de verdade: é a propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. É a fidelidade de representações em relação ao modelo original. Essa é uma definição do dicionário. O senso comum, entretanto, aí no dia a dia da sociedade, é dizer que verdade é aquilo que se acredita, porque viu, com os próprios olhos, como diz aí que a terra há de comer, não é isso? Ou se chegou a essa conclusão pelo esforço de pesquisa, de conhecer as coisas como elas são. Okay? E há fugir, o pai carrega um, a mãe carrega outro. Volta um pouquinho. E aí o terceiro, quarto vão ser mortos antes. Voltar um pouquinho, a gente teve aqui, creio que uma falha na conexão. Então determinadas culturas, famílias que têm mais de 3 filhos, de repente, eles precisam ser mortos porque a família não consegue conduzir todos os filhos, não consegue segurar, não consegue criar, não consegue educar. Isso foi um exemplo de exemplo de relativismo moral que eu dei, porque realmente isso existe. Em algumas sociedades indígenas, há a cultura de que se nós precisarmos fugir, correr da guerra, da invasão, o pai carrega um, a mãe carrega outro filho pequeno. Entendi. E se vier o terceiro, o quarto, eles podem ser mortos. Ok. Então isso é um relativismo moral, né? Tá. Mas o que acontece? Essa é a verdade para aquela cultura. Uma outra cultura, como a nossa, por exemplo, vai achar isso um absurdo. Alguns dirão que isso precisa ser mudado com intervenção direta de uma nova cultura. Outros dirão que isso faz parte da cultura e não pode ser mexido, percebe? Então tudo é relativizado de acordo com o pensamento e a cultura de uma determinada sociedade. Outro dia eu usei um termo, é o vai da valsa, né? Tem muitos que aqui nem vou entender que é algo muito, meio que antigo, né? Uhum. Mas assim, né? Vai pra lá ou vem pra cá conforme a onda, né? Ou conforme a cultura. Conforme a música, ou né? conforme a música. E a gente tá vivendo muito isso, né? Essa relativismo. Isso! Relativismo. Travou minha língua. Travou minha língua. Tá, relativismo moral. Agora, e essa verdade? Existe verdade absoluta ou verdade, enfim. Explica um pouquinho também. Isso é aquilo que a gente já falou, que é mais dogmatismo, mais dogmático, né? Que defende valores absolutos. Isso. Em qualquer lugar e em qualquer momento da história. Vou repetir. Se algo é verdadeiro para todas as pessoas, em qualquer tempo e em qualquer lugar do mundo. Ok? Isso é a premissa. E eu quero fazer, em cima dessa premissa, algumas afirmações sobre verdade. E eu anotei aqui, inclusive, para não esquecer, tá? Então, primeiro, a verdade não pode ser inventada. Opa! Ela é descoberta. Vou citar um exemplo. A verdade existe, sempre existiu, independentemente se uma pessoa conheça ou não essa verdade. Exemplo, a lei da gravidade. Quem é que falou sobre ela? Newton. Isaac Newton, né? Então, o que a gente está dizendo com isso? Um dia ele descobriu. Ele não inventou uma verdade. Ele descobriu uma verdade
absoluta, a lei da gravidade. Isso não tem como fugir, antes dele, a lei da gravidade existia, claro, e continua existindo até hoje. Então ela não pode ser inventada, ela foi descoberta, ok? Essa é a primeira afirmação. Segunda afirmação, a verdade é verdade em todas as culturas. Por exemplo, em matemática, 5 vezes 5 é 25. No Brasil, na China, na Espanha, na África, 5 vezes 5. em qualquer... Opa! 5 vezes 5, 25, ou 5 mais 5, 10, não importa, né? Em qualquer cultura, essa é uma verdade absoluta. Um ângulo reto, por exemplo, tem 90 graus. Em que cultura? Qualquer uma. Tá? Certo, então independe, né? Independe, porque verdade é verdade, então em qualquer tempo, em qualquer cultura, sob quaisquer circunstâncias. Okay. É isso que as pessoas precisam entender. Terceiro, a verdade é absolutamente imutável. Vou dar um exemplo. Eu eu vi outro dia um videozinho de uma pessoa, que eu não lembro o nome, provando ou tentando provar que a Terra é plana. Tem muita gente que está tentando. E eu sei que tem muita gente que acredita que a Terra é plana. Mas ela é redonda. Né? Mas todos nós sabemos que a Terra é redonda, embora haja quem entenda que ela seja plana. A uva sempre será uva, a batata sempre será batata, só muda de nome de país para país, né? Café sempre será café. Mas a verdade é absolutamente imutável. Ok. Então essa foi a terceira coisa que eu coloquei. Quarta coisa. Crença alguma pode mudar um fato verdade. Crença alguma pode mudar um fato verdade. Alguém, por exemplo, pode acreditar que batata é macaxeira ou mandioca, né? E viver acreditando nisso. Isso, né? Pode viver. Eu sinto muito em dizer, mas o que vai fazer isso é a pessoa estar sinceramente errada. Ou ela aprendeu assim, né? Tem Sim, essas mas ela está sinceramente errada. Para ela, a macaxeira é batata, mas todos nós sabemos que a batata é batata, a macaxeira é macaxeira, e são coisas absolutamente diferentes. Então, uma crença pessoal, sem provas reais, não é verdade. Nossa, e tantas famílias vêm passando por tantas confusões e brigas por mentiras, né? Porque agora está uma onda também de falar de inverdade ou não verdade. Bom, o que não é verdade é mentira. Tipo, essa para mim é uma verdade absoluta na minha cultura. Eu vou dizer mais uma que é a quinta, então, né? Todas as verdades, olha o que eu estou afirmando, tá? Pergunte aí, tá? Todas as verdades são verdades absolutas. Porque ou é verdade ou é mentira. Não existe meio termo. Por exemplo, eu posso dizer assim, em 2005, quase morri porque o médico disse que eu tinha câncer. Isso é verdade, viu, gente? Esse fato pode não ser verdadeiro ou ser relativizado ou ser relativista para alguns. Mas para o mundo todo, incluindo a mim, em 2005, eu tive um câncer. Isto é verdade absoluta. Sim. Tá? Mas alguém pode relativizar, alguém pode... Sim, exatamente. Ok. Eu estou vendo aqui que a gente... desculpa, né? Acabei não dando bom dia para todo mundo. A gente se envolve aqui no papo, né? Vocês sabem, né? Definido. A. Que muda o fato, ok? O que é a verdade? Só que o texto diz que ele virou as costas e foi embora. Não quis, né? Mas veja, o verso 37 diz assim: próprio Pilatos perguntou para Jesus: então você é rei? O que é que Jesus respondeu? Tu
Pilatos, dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci. E para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Okay? Testemunhar da verdade. Então, nos dias de Cristo, Pilatos era governador da Judéia. Pilatos era um homem poderoso, culto, mas não conhecia a verdade, como tantos hoje também não conhecem ou distorcem. Ao interrogar Jesus, Pilatos foi soberbo, em contraponto com Jesus, que estava ali humildemente cumprindo o seu papel. Um era governador, verdade que de um pequeno espaço geográfico, mas o outro era o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Pilatos era um pobre mortal. Jesus era o próprio Deus encarnado, conforme diz Filipenses 2, Colossenses 1, né? E foi exatamente após a resposta de Jesus sobre ser ele, Jesus, a verdade, que ele virou as costas e foi embora. Então tem muita gente que não quer saber o que é a verdade. Mas o que é a verdade? Então eu quero tratar com vocês sobre isso, que é a verdade, com um artigo definido. A terça-feira que vem, 10 horas da manhã, nesse mesmo Metanoia Universitário. Eu já queria embalar aqui. É porque o nosso tempo já foi, né? Acabou, verdade, infelizmente, né? Olha. Nesse mundo todo, tem horários para tudo, não tem jeito, porque o nosso tempo é cronológico, é mensurável, é medido, né? Diferente do tempo de Deus, que para ele a eternidade é hoje e hoje é a eternidade, então não faz diferença, né? É verdade. Deixa eu dar um beijo aqui para Yasmin também, tá aqui. Opa. Linda. Beijão, tá? Gente, estamos chegando ao final do nosso café. Aqui eu tenho tantas coisas para falar ainda, eu teria tantas coisas, mas aqui eu gostaria de... Obrigada, Yasmin. A vocês também, viu? Eu preciso pedir para você observar agora e refletir. Então, nesta semana, e metanoia acontece com a gente também, né? Primeiramente com a gente. Então, vamos prestar bem atenção naquilo que a gente fala, como a gente trata, aquilo que a gente propaga, porque a gente está vivendo um mundo de mentiras, Sim. Não é? Mas mundo é mundo, aí é uma outra verdade que vai ser tratada em outro momento, não é? Então, vamos seguindo. A gente tem que entender que verdade é verdade e mentira é mentira. Não existe meia verdade, nem existe meia mentira. Ou é mentira ou é verdade. Então, verdade absoluta existe. A gente só precisa entender isso de forma clara e nos posicionarmos diante do mundo sempre com a verdade. Aliás, Jesus disse, João 8,44. Lembra? A mentira? Quem é o pai? A mentira tem um pai, né? Tem um pai e a gente tem que tomar cuidado, porque de repente a gente está fazendo o que esse outro pai gostaria que a gente fizesse. E não é isso que a gente deve fazer, né? Então, uma coisa, eu preciso lembrar que minha mãe dizia, né? Filha, me fale sempre a verdade, porque uma hora mentira é descoberta. Mentira tem perna curta. E é meio que assim, né? Para poder sustentar uma mentira, você tem que inventar uma outra mentira, uma outra mentira, uma outra mentira. E não adianta, depois fica pior. Aí é aquela coisa, né? A casa cai. Uma hora não tem jeito. Então a gente tem vivido um mundo de muitas mentiras, né? Então, pelo menos no nosso ambiente, na nossa família, no nosso trabalho, na escola. Então, eu não fui bem, fui mal, tirei nota baixa mesmo. Por que eu vou falar que o professor, vou detonar com o professor? Então, qual é a verdade?
Professor não é perfeito? Não. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, somos imperfeitos. Mas qual é a verdade? Será que eu realmente não estudei? Então vamos ser verdadeiros. E além de convidar você para a continuidade disso aqui na terça-feira, eu convido você também para estar conosco na sexta-feira agora, dia 8, né? 8. Dia 8, às 20 horas, quando a gente vai tratar do primeiro tema daquela pesquisa de o porquê os jovens abandonam a igreja, a fé, quando vão para a universidade. É uma pesquisa a nível mundial e lá tem vários motivos. Eu quero tratar na sexta-feira do primeiro motivo, que é... Aqui, qual é? ó. Por que a igreja tende a ser super protetora? Tá aí, gente. Já tá no nosso canal, tá? Isso. Então se inscreva e ative lá o sininho para ser avisado, tá? E a gente vai continuar fazendo os nossos testes aqui para que tenhamos uma transmissão bem sucedida. Às vezes a gente faz tantos testes, né? Mas pode acontecer alguma coisa como Eu quero pedir que você se inscreva lá no nosso canal Metanoia e também entre no nosso site, né? Site que vai estar aí na tela agora, www.metanoiatel.br, e também se inscreva lá, né? Nos ajude, tá bom? Participe, ok, gente? Então, é isso. Que Deus abençoe a todos vocês.